Obrigado, Honório. Uma boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. E nós estamos nessa igreja há mais de 40 anos. E temos uma gratidão muito grande por tudo que Deus fez por nós. E eu cheguei num momento muito interessante da minha vida. Eu não estava muito firme na fé, pelo contrário. E eu sempre gosto de, como a gente foi honrado, e a gente precisa de honrar outros também. Eu não me esqueço de como eu fui recebido nessa igreja há quase 40 anos atrás. Eu estava chegando numa situação muito complicada, delicada na minha vida. E sem muita direção, mente confusa, e não existia uma determinação na minha vida, um foco. E quando eu cheguei ali, a dona Luzia, ela me recebeu. A dona Luzia, e falou, moço, você é bem-vindo aqui. E eu me alvorei um dia, e pensando que eu tocava violão, foi assim que eu conquistei a Cristina. Eu falei para ela que eu tocava violão muito bem, dó, ré, mi, alguma coisinha assim. E não tocava nada, e não toco nada. Mas foi uma forma, foi uma estratégia de aproximar da Cristina e de encantá-la. A prova é que ela se encantou, e nós estamos aí com 38, chegando para 39 anos de casados. Mas a dona Luzia viu em mim esse potencial. Foi uma revelação de Deus para o coração dela, e ela creu. E eu penso que ela não se arrependeu disso. Então, eu tenho uma gratidão muito grande por essa igreja. Dona Meriquinha, que hoje está nos braços do Pai, lá no Rússio. Nós iniciamos ali o projeto onde hoje é a quinta igreja. Não tinha asfalto, não tinha luz, nada, e ali para baixo, para cima um pouco do Jardim Brasília. Nós começamos daí de porta em porta. Aí eu fui acompanhar as irmãs da SAF daquela época. Dona Meriquinha, Dona Luzia e outras, e assim foi o início do nosso ministério. Então eu fui sendo responsabilizado a cada dia, e hoje eu estou sendo também responsabilizado nessa noite. Pensei o tempo todo, meu Deus, não é fácil, por mais que, com mais de 33 anos de ministério, contando o tempo de evangelista, é sempre um desafio. Queridos, isso não é da boca para fora, é com temor e tremor, não é por questão de medo, mas é uma questão mesmo de uma responsabilidade que é colocada sobre os meus ombros. E aí essa expectativa, que eu espero que seja mais do que uma expectativa, que seja uma convicção, a maneira como você está olhando para mim aqui, seus olhares fixos, não é? Numa só direção, e quem sabe, ou com certeza, dentro do seu interior, no mais profundo do seu ser, está assim, o que aquele homem vai falar? O que o pastor vai falar? Queridos, e eu quero deixar um texto, está na palavra de Deus, lógico, né, que nós não falamos a não ser da palavra de Deus. Em Mateus capítulo 7, versículo de número 24 a 29. Você pode ficar em pé mais uma vez, por gentileza? Mateus 7, 24 a 29. É uma das formas como Deus fala conosco. Essa revelação absoluta, essa é a revelação real. Essa é a revelação que não se contesta. Essa é a revelação que produz, que edifica. Palavra de Deus. Essa palavra que é ungida. E aí ela vem para nós nessa noite. Mateus capítulo 7, 24 a 29. Diz assim, como títulos, 2 fundamentos. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos
e deram contra ela, contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Concluindo Jesus de proferir estas palavras, as multidões se admiraram da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Ó Pai, está aqui a tua palavra. Pai, ela está acima, ó Deus, de qualquer pensamento, de qualquer posicionamento. Pai, a tua palavra, ela está acima de qualquer outro sentimento. E, ó Deus, nós te louvamos porque essa palavra ela é diferenciada. Porque essa palavra nasceu no coração, nas intenções, ó Deus, do Senhor. E o Senhor não as guardou para si. Pelo contrário, o Senhor fez com que essa palavra, ó Deus, pudesse chegar até nós. Pai, para que nós pudéssemos conhecer melhor o Senhor. E a revelação a respeito do teu Filho, de todo o plano, de todo o propósito para a nossa vida aqui na terra, até, ó Deus, que se consuma a nossa chegada até o céu. Pai, muito obrigado por esse tempo, por esse momento precioso, gostoso, prazeroso. É o melhor tempo, é o melhor momento, é a melhor hora. Ó Deus, nós estamos com as melhores pessoas. Pai, nós cremos assim, em nome de Jesus. Fala o nosso coração nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Uma pergunta interessante, né? Foi assim quando o Honório falou para mim, não em tom de uma pergunta, mas ele diz isso, né? Como superar as enfermidades dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Eu estava pensando que, para falar um pouco para você, como é que é a nossa vida? A vida é um teste contínuo. Viver e sobreviver, principalmente nesses dias, enquanto nós estamos aqui na terra, é um grande desafio. Nem sempre nós somos avisados daquilo que vai acontecer conosco. Nem sempre. Nem sempre nós sabemos, estamos preparados, prontos para a realidade que poderá então acontecer conosco. A qualquer momento, a surpresa. A vida alguém diz que a vida é uma caixinha de surpresa. E é interessante, ela é mesmo, e nós não temos o conhecimento total, absoluto, do que está dentro da questão da realidade de vida. A qualquer momento, a qualquer hora, ela se abre. E nós passamos, então, a conhecer o que está dentro dessa realidade. O que está acontecendo conosco. Ou acontecer na questão futura ainda não pertence a nós, mas é o presente. A vida é assim. E a vida, quando nós pensamos em vida, nós pensamos da seguinte forma, que ela é uma construção diária. É o tempo todo nós estamos construindo. O tempo todo nós estamos edificando alguma coisa na nossa vida. A vida é muito dinâmica. A vida, então, para aquele que é sadio, para aquele que é sóbrio, para aquele que tem as suas faculdades, todas elas aí, firmes, sóbrias, deixa eu te dizer uma coisa, a vida ela é dinâmica, e ao tempo todo nós estamos sendo desafiados, viu que olha para cá, meu amado, o tempo todo nós estamos sendo desafiados a construir, e é interessante que começa-se uma construção, e a vida não acaba nesse sentido, a construção não se fecha. Você inicia um projeto nessa vida, e é interessante que nem sempre ele tem um fim. A vida, ela é assim. Queridos, quando eu olho para o capítulo 7, aí uma coisa interessante. Eu coloquei aqui hoje à tardezinha, que o capítulo 7 é o capítulo da conclusão. Nós sabemos já que capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus é o famoso Sermão da Montanha. É uma palavra que vem dirigida, e o Senhor Jesus começa assim no versículo 1 do capítulo 5, dizendo assim, vendo aquela multidão, passou então a ensiná-las e começou ali com as bem-aventuranças. E aí conclui-se, finaliza esse sermão, podemos dizer assim, com o capítulo 7. Todos esses 3 capítulos têm 22 sessões.
E é interessante que o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, ele está encharcado de princípios, de valores, para nortear, para que construamos então a nossa vida. E quando a gente pensa em edificar a nossa vida, não é apenas uma coisa materializada, mas a construção de nossa vida é uma coisa também relacional. A construção da nossa vida, nós precisamos de entender, capítulos 5, 6 e 7, diz o seguinte: como é que se relaciona com o sagrado, e como o sagrado se relaciona conosco. Então, amado, é assim, para se construir, para edificar, para relacionar, e aí para compartilhar, para dar, para receber, você precisa, eu e você, não apenas ficar com essa reflexão nessa noite, mas que voltemos para nossas casas e comecemos então a pensar, o que tem nesses 3 capítulos? Como deve ser a minha relação com Deus? A Bíblia me ensina, a Bíblia me orienta. Se eu quero construir uma relação com Deus amistosa, prazerosa, mais profunda, mais íntima, e aí para que o sagrado seja revelado em mim, eu preciso então de ver como o Senhor Jesus, Ele fala, como Ele orienta, como Ele ensina, como diz no finalzinho aqui, como alguém que tem autoridade, que Ele fala, não como os escribas. Quem está comigo, diga amém. Queridos, é o capítulo da conclusão. E é interessante que hoje pela manhã, pastor Valdir, presidente do Compaz, compartilhando a respeito, e portanto o Honório, lembra, né? Que ele diz o seguinte, portanto é uma conclusão. Conclui-se o quê? Conclui o que antecede então esses versículos aqui. Conclui então, é o desfecho, é a finalização então de que Jesus dá, e aí nessa súmula diz o seguinte, portanto. E esse, portanto, é muito interessante para todos nós, ele é conclusivo, conclui dentro de uma realidade. Sai de uma relação do sagrado, sai de uma relação interpessoal, sai agora e entra numa relação mais profunda. Mais interessante ainda, mais significante ainda que se possa pensar, é a minha relação com a minha família. Porque quando nós pensamos em edificar casas, eu estava então buscando lá a orientação de Deus e lendo alguma coisa. Querido, aqui nesse contexto, nesse texto, aqui a edificação de casas não é para criar passarinhos. Não é para colocar cachorro. Mas a edificação de uma casa é alguém que pensa em construir um ambiente, um lugar, para que ele possa ter então os seus queridos e ter os seus familiares, um lugar aonde que seja confortável, um lugar aonde ele tenha o prazer de viver, de conviver. Esse, portanto, é muito interessante. E aí, quando eu olho aqui, a gente vê algumas coisas que são similares e outras que não são, elas são bem antagônicas, são diferentes. Quando você olha, aqui 2 homens iguais, 2 homens com o mesmo sentimento, com o mesmo desejo, com o mesmo propósito, com a mesma vontade, em construir casas. E aí a gente olha, John Stott fala sobre isso, que dá a entender que eles construíram no mesmo lugar, próximo um do outro, dá a entender que o formato da casa era igual à da outra, dentro daquilo que Jesus fala aqui. Então, o que é igual aqui? O que é igual aqui é o sentimento. O que é igual aqui, o que está ocupando a mente e o coração deles. Construamos então. E é interessante que agora um homem, esse homem constrói a mesma casa praticamente, provavelmente no mesmo estilo. Só que tem um detalhe. Onde é que ele constrói? Tem um que constrói a sua casa, edifica a sua casa num lugar seguro, sobre a rocha. Queridos, a grande questão da edificação e da construção em tudo na nossa vida é uma questão de escolha. Onde construir? Quando construir? Como construir? Que material eu vou usar? Que solo? E é interessante que são os 2 homens com os mesmos desejos de construir casas.
Só que há uma diferença aqui. Um é sábio, um é prudente, um é equilibrado, um é sábio, esse tem uma mente lúcida. Ele diz o seguinte, tem todo o cuidado. Ele diz o seguinte, eu não posso construir, edificar a minha casa sobre um lugar onde não há firmeza, aonde não há base, aonde não há fundamento, aonde não há estrutura. E é interessante, Hamilton, que quando eu estava vindo para cá, eu pensei nisto. Preste bem atenção que há o outro lado de um outro homem, que esse homem é considerado tolo, imprudente, insensato. Ele compromete a sua família. Oi? Ele compromete a sua família. Ele compromete a sua casa, porque, veja bem, ele é irresponsável. Como ele vai construir uma casa? Num lugar aonde então não tem base, não tem estrutura, não tem firmeza, não tem fundamento, não tem alicerce. Ele é um irresponsável. Ele não pensa na sua família. Ele não pensa na segurança, na proteção da sua família. Não é simplesmente construir alguma coisa, querido. Eu tenho que ter responsabilidade. Eu tenho que pensar, eu tenho que analisar, eu tenho que avaliar, eu tenho que ponderar, eu tenho que mensurar. Mensurar o quê? Onde é que eu estou lançando os fundamentos? Quando nós mudamos para Uberlândia, tem mais de 18 anos, e eu não vou citar o nome dessa pessoa por uma questão de ética e outra que não foi comigo, e eu teria que estar provando, posso até ser processado. Mas esse homem foi um homem que edificou inúmeras e muitas casas dentro do Jardim Patrícia e no Luizate. E por aí afora. É um dos homens que tem mais processos na Caixa Econômica Federal e processos que as pessoas levaram, então, para a vara, que julga isto. Um membro da nossa igreja, um casal, membro da nossa igreja, assim que chegamos, o sonho deles era ter uma casa. E eles compraram e conseguiram, estão até hoje, se não me engano, nessa casa. Só que tem um detalhe, queridos. Comprar a casa, pintadinha, novinha, bonita, uma estética, um layout, tudo muito bem dividido, a casa. Se empenharam, suaram, transpiraram para adquirir a casa, um sonho. E eu entro nessa casa, a convite deles. Tamanha era a frustração, a decepção, tamanha era a dor. Sabe do quê? Aquela casa rachou praticamente ao meio. E dava-se uma fenda muito grande que era possível você estar aqui e ver do outro lado. E assim colocar uma mão naquela fresta, naquela fenda. Queridos, um irresponsável. E é interessante que quem passava na frente da casa, depois de pintada, depois de toda pronta, você sabe de uma coisa. Esse texto me fala de alguém que está construindo, tanto como o outro, igual, próximo, no mesmo lugar, no mesmo local, só que tem uma coisa, querido. Um construiu sobre a aparência. Quem está comigo, diga amém. Sobre o que ele construiu? Sobre a aparência. Quem então passasse a vizinhança e olhasse a mesma casa, igual, edificada, pintadinha, bonitinha, enfim, linda. Queridos, essa é a ideia de quem constrói assim, para o lado de fora. Para o lado de fora, os olhos veem a aparência. Os olhos veem aquilo que ilude, a ilusão, vê a fantasia. Vou chegar lá, Cris, o Honor me deu 1 hora. Eu não sou de falar muito, mas hoje eu quero falar em nome de Jesus, amém? Então vamos lá. A aparência. E aí é algo irreal. Mas tem uma coisa, querido. Quando a gente começa a entrar na edificação das nossas vidas, de outras pessoas, a gente vai conhecendo. Sabe o que acontece? A gente entra para o mundo real, para o mundo mesmo, que é a pura realidade. Onde? No interior. Interior é a coisa mais
profunda e a coisa mais estranha, a coisa mais difícil de se conhecer. Ninguém está vendo o que está por dentro daquela casa. Trazendo para a família, ninguém está vendo o que está por dentro da família, lá dentro daquela casa, as portas, para o lado de fora, muito bonito. Mas acontece que no interior, na base, no fundamento, lá no mais profundo, a coisa não é tão boa assim. E a coisa não é como a gente pensa, e a gente cai na real. A gente vê então duas casas, a gente vê dois homens. Um sábio, proativo, controlado, cuidadoso, um tolo, que não procura se prever. E aí, os dois, as duas casas, o que tem de igual aí também? Sabe o que tem de igual aí? Olha aqui para mim, amado. Isso aqui é muito importante. Ambos passaram pelas mesmas provas, pelos mesmos testes. Se você olhar aqui, assim que constrói, assim que edifica, veio o mesmo vento, não é verdade? A mesma tempestade, a mesma realidade que vem para uma casa, vem para outra. Eis aí então agora o que acontece. A diferença nas casas, o que acontece é o seguinte, que uma se rompe. Uma cai, e a outra não cai. A outra permanece firme. Ô querido, a nossa vida é sempre um teste. Sempre nós estamos sendo testados, sempre nós estamos passando por tensões. Sempre nós estamos passando por provocações. Eu me lembro da palavra do Senhor Jesus dizendo assim, Jesus nunca enganou ninguém. Se há alguém que não nos engana é Jesus. Ele diz o seguinte, no mundo tereis aflições. No mundo tereis dificuldade. No mundo tereis tensões. Ventos, tempestades, tsunamis, perdas. No mundo você vai ter. Mas tem uma coisa, mas tem de bom ânimo. Querido, mas como superar? Aqui não é uma coisa assim, 3 passinhos, 10 passinhos. Não é uma coisa mágica, mas é uma coisa que é possível. Querido, se há algo que a gente precisa de entender, à luz da palavra de Deus, quando a nossa fé ela é exercitada, quando é encontrado fé no nosso coração, nós precisamos de entender uma coisa. A nossa vida não é de expectativa. A nossa vida não é de achismo. A nossa vida é pautada na convicção, na firmeza. Sim, eu creio. Sim, eu creio, Senhor, nas tuas promessas. Mas eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que Ele é poderoso para guardar a minha vida até o dia final. Posso ouvir um amém? É isto. A nossa vida é pautada, você sabe o que, querido? Em convicção, em certeza, em firmeza. Vida daquele que ama Jesus, daquele que conhece Jesus, daquele que tem intimidade com Jesus, daquele que caminha com Jesus, daquele que conhece Jesus. A vida dele não é uma vida de incerteza, é de convicção. Então eu tenho convicção, eu estou aqui hoje, sabe, movido pela convicção de que é possível superar. É possível superar essas tensões, essas provocações, esses testes na nossa vida, e principalmente dentro da nossa família. Ela é a mais bombardeada. Não se sente lá fora o que se sente aqui dentro. Às vezes lá fora há uma aparência, como o pastor falou hoje pela manhã. Mas é interessante que quando começa a se sentir aqui, lá fora percebe o que está sentindo dentro do interior. Chega uma hora, querido, que a gente vê a casa caindo. Não é isso, Julinho? A casa caiu. Como superar? E aí eu elenquei algumas coisas aqui para a gente poder pensar nessa noite, ir para casa com elas, mesmo que você não lembre de todas. Eu preciso de ter plena convicção de que a minha família está segura. Ela está segura. Quando ela é fundamentada, alicerçada na rocha. E nós sabemos que essa rocha é Cristo Jesus.
Deixa eu dizer aqui para você, querido, para gerar paz no meu e no seu coração. A nossa família está segura. Não importa o que está acontecendo. A nossa família está debaixo dos braços da sombra do Onipotente. É ali que eu descanso. É ali então, diz lá, e habitarei, né? É ali naquele lugar, a sombra do Onipotente, porque ali estou seguro, eu estou protegido. Não importa. Eu não sei, eu não te conheço, eu não sei o que está acontecendo, você que está me ouvindo aí, está me ouvindo pela internet, eu não sei que tipo de tensão, que tipo de dor, que tipo de crise, que tipo de teste você está passando nesse momento, mas saiba de uma coisa, eu vim aqui para dizer para vocês, e para mim mesmo, tenham convicção de uma coisa, a nossa casa está segura, a nossa família, ela está segura, está nos braços, está debaixo da cobertura de Deus. Amém? E é interessante que quando eu tenho essa convicção de que eu estou debaixo da cobertura de Deus, aleluia, a minha família está segura, sabe o que é que gera nesse ambiente? Estabilidade. Gera estabilidade. Quando eu tenho convicção de que Deus está aguardando, de que eu estou nas mãos de Deus, que eu estou protegido por Ele, amparado por Ele, sabe o que acontece, querido? Não há lugar para o desespero, não há lugar para o desequilíbrio, não há lugar para essa perturbação, e essa coisa que a gente se perde dentro de casa, dentro da família. Mas uma coisa, amado, quando eu tenho certeza, plena convicção, de que a minha casa está segura, tem estabilidade espiritual dentro da minha casa. Tem estabilidade emocional. Tem uma sobriedade tremenda, um equilíbrio. Porque somos tentados, quando nós recebemos uma notícia que não nos agrada, igual hoje pela manhã, tivemos a notícia de um colega, mais um amigo nosso, com uma suspeita de câncer nos ossos. Como ficou o meu coração, eu já cheguei em casa compartilhando e cheguei lá para o meu quarto e até chorar. Mas posso até chorar. Oi? Posso até sentir. Posso até entristecer. Mas eu tenho plena convicção de que eu não vou perder. Amém? Eu não vou me perder. Segunda convicção que eu preciso de ter é de que Deus está no controle. Eu lembro quando era criança, com o Cristo no barco. Eu não vi não, com o Cristo no barco, tudo vai muito bem, e passa, repita bem forte comigo, e passa. Olha para o seu irmão e diga, passa o temporal. O leme está nas mãos dele. A rota está nas mãos dele. O rumo que vai ser, para onde vai desembocar, desencadear, acontecer com tudo que poderá estar acontecendo comigo e na sua casa, ou quem sabe que ainda há de vir, Deus está no comando. Às vezes os nossos sentimentos, as nossas posturas, elas interpretam, dá a entender que Deus não é esse Deus, que Deus não está nem aí, que Deus não governa. Ô meu amado, que Deus não é aquele que tem o controle do universo de todas as coisas nas suas mãos. O comando está nas suas mãos. Eu estou debaixo do comando de Deus. Eu estou debaixo da ordem de Deus. E a direção Ele vai dar, querido. Se é câncer, seja o que for, se é abrir o peito como eu abri, vou abrir novamente, mas não totalmente o peito. Seja o que for, eu disse, Deus, tranquiliza o meu coração. Não importa o diagnóstico. O que importa, qual é o diagnóstico que Deus tem diante de tudo isso. Posso ouvir um amém? Aleluia. Terceira convicção de como então superar as enfermidades dentro da minha casa. Saber que Deus tem um plano. Ele tem um propósito estabelecido.
definido. Hoje pela manhã eu falei que a gente não determina nada. Está lembrado, Nora? A gente não determina nada. A gente conhece o que está determinado. A oração não é para você determinar. A oração é para você conhecer. Tornar-se conhecido, aleluia, aquilo que está no coração de Deus. Você ora e eu oro para isto. Então eu não tenho que determinar algumas coisas na minha vida. Queria, se eu pudesse determinar algumas coisas na minha vida, eu tinha determinado na minha casa que o meu filho, meu neto, não nascesse com lábio leporino e fenda no palato. Se eu tivesse condições de determinar alguma coisa, amado, você que está me ouvindo, deixa eu te dizer, eu e você, nós não temos condições, não temos o direito, isso é uma presunção, isso é ofender a Deus. Agora, Deus tem um propósito estabelecido em tudo que acontece conosco. Você sabe o que eu aprendo com isso? Interessante, querido, quanto mais profundo que eu vá, quanto mais para a base, quanto mais para dentro da intimidade com Deus, sabe o que eu aprendo nesse propósito de Deus? Revela o caráter dele. Eu gosto muito daquele hino que diz assim: Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, não é isso? Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Quanto mais, querido, que a minha família está sendo edificada, então na rocha, em Cristo Jesus, e quanto mais eu me aprofundo para dentro dela, sabe, eu vou conhecendo o caráter de Deus, não só conhecendo o caráter de Deus, mas o caráter de Deus sendo formado na minha vida. Querido, eu não vou deixar de ser humano, mas eu vou tendo agora aquele prazer, aquela alegria, aquele privilégio do caráter de Deus sendo formado dentro de mim. Revela a sua glória. Oh, querido, olha dessa forma, como é que se supera? Só supera desse jeito. Eu sei, Senhor, que a sua glória será manifesta dentro desse UTI. Queridos, antes de ir para o UTI, foi uma das experiências mais interessantes da minha vida. Até hoje a ficha não caiu. Porque é muito forte, bonito, saudável, né? Novo, nem dor de cabeça. E ser surpreendido com uma notícia de uma lesão muito importante no tronco do coração e dizer o seguinte: nós vamos ter que abrir o seu peito. E não é abrir, é serrar. Serra. Queridos, no meu leito ali, enquanto estava me preparando, pessoal, para ir para o centro cirúrgico, eu falei assim: Deus, manifesta a sua glória, para que o seu nome seja glorificado. Amém, igreja? Para que o seu nome seja exaltado. E não deu outra. Não é porque eu estou aqui, mas é porque eu estou aqui. E se eu não estivesse aqui, a glória de Deus seria manifesta. Do mesmo jeito. Amado, em nome de Jesus, deixa a glória de Deus encher a sua casa. Deixa a glória dele, que significa a presença dele. Sabe o que significa a glória dele? Eu estou do seu lado. Eu sou o Senhor absoluto, eu sou o soberano. Eu sei. Eu, João Tavares, só sei de uma coisa, o que não sei. Eu não sei nada. Oi? Quem sabe é Deus. Estou terminando, querido. Mas tem uma coisa, que dentro disso, isso gera testemunho. 2 casas, 2 homens, propostas iguais, diferenciadas aonde lançar os fundamentos. Qual foi o testemunho? Qual é o testemunho que nós temos dado? Nós temos dado um testemunho de aparência? Ou nós temos dado um testemunho real, concreto, absoluto, visível, e chega e entra na intimidade da nossa casa e da nossa família? Querido, isso gera testemunho.
Porque todos nós estamos sujeitos às mesmas tempestades. Agora a diferença, você sabe qual que é a diferença, amado? É como a gente se porta. Eu coloquei assim, como é a minha postura. Eu não disse, viu, olha aqui, querido. Eu não disse que a gente não vai sentir. Nós somos seres humanos. Ser humano é isso, é a capacidade de sentir. Eu ando muito preocupado porque a gente vê algumas evidências de que parece que as pessoas não estão sentindo. Estão sentindo nada. Mas chorar é muito interessante, é muito importante, mas não lamentar. E aí, quando aquelas pessoas olham e dizem assim, na casa do fulano, oi, o vento foi forte. O tsunami foi forte. A enchente foi forte, como no sul de novo. A enchente, uma mulher chorando, dizendo o seguinte, levaram tudo. Eu não queria estar na pele dela, eu senti. Um homem diz o seguinte, eu levei a minha vida construindo a minha casa. Isso é o inesperado. A água veio e levou. Mas tem uma coisa, querido, o testemunho está aí. Não levou a minha fé. Amém? Não levou a minha fé. Não levou a minha convicção. Pelo contrário, eu sei em quem tenho crido. Vou construir, reconstruir, em nome de Jesus. Gera testemunho para os de dentro e para os de fora. Eu não vou perguntar aqui quantos que estão com enfermidade em casa, alguma coisa, alguém que está com uma cirurgia prevista, mas, ou se já passou, eu não sei. Mas algumas pessoas eu conheço aqui, viu, Anário? E eu quero citar o nome dele. Um dos. Um é seu pai. O outro é meu sogro. Meu sogro é uma referência de um homem que edificou, que construiu a sua casa sobre a rocha. Se eu for enumerar aqui, e muita gente que eu estou vendo aqui, se eu for enumerar, você fala assim, como ele deu conta, não, Ana? Como ele deu conta? Dá um testemunho. Ele tem um testemunho muito forte dentro da minha família, dentro da minha casa, que eu tenho como meu pai. Meu irmão sempre dá testemunho a respeito do meu sogro, o senhor Abenídio. Meu irmão fala assim, é gostoso, é bom estar ao lado do senhor Abenídio. Quantos conhecem o senhor Abenídio? Levanta a mão. Bem alto. Pode ficar perto dele. Pode ficar perto dele. Se você quiser ficar mais perto dele alguns dias, pela manhã, vem aqui 7 horas da manhã, que ele está aqui orando. É um estilo totalmente diferente do meu. Queridos, para terminar. Plena convicção de que o que está acontecendo, essa aqui, Deus falou muito forte no meu coração. Plena convicção do que está acontecendo agora, não dura para sempre. Vamos repetir? Não dura. Abra a boquinha. Não dura. Para sempre. Bem forte. Não dura. Pode a tristeza durar todo anoitecer, mas a alegria vem. Quero acordar cantando. Quero acordar louvando ao meu Senhor. Eu aprendi isso quando era criança, há mais de 50 anos, 55 anos atrás. Pode a tristeza durar todo anoitecer, mas a alegria virá. Isso é temporal. A única coisa eterna, aliás, eu escrevi aqui, na terra tudo passa. Tudo tem um fim. Aqui tudo tem que ter um fim. O que não passa, você sabe o que é? É nos céus. O único lugar eterno. Mas a gente começa a desfrutar disso aqui. Há um fim. Tem essa convicção, querido, que há um fim. E sabe o que é este fim?
é um basta de Deus. Deus vai mandar um basta para a minha vida. Não sei qual que é esse basta. Mas Deus vai mandar um basta para você. Chega de dor. Passa a extrair da dor o melhor para a sua vida. Tenha convicção de que há um fim. Há um basta. Há um desfecho. E só Deus sabe qual é o desfecho de tudo isso. Eu não sei. Hoje eu orei assim, sabe? A gente é humano, né? Não estou ansioso. Não estou com medo. Já passei coisa pior. O Honorico já passou 2 vezes. Mas, quando eu fui para o centro cirúrgico, falei, Deus, está aí. Minha vida, já estou dando meu testemunho, né? A minha vida, o Senhor sabe qual o desfecho de tudo isso. Não tem inimigos. Se eu tiver inimigos, ele que está perdendo em não ser meu amigo. Não tem. Então, assim, não tem. E não tenho mágoa de ninguém. Motivos até teria. Mas eu fui curado. Eu não orei como Ezequias orou, virando o rosto para a parede. Eu nem pedi aquilo. Eu só falei assim, Deus, eu e Deus. Tem momentos, meu querido, que não tem a família, ou todo mundo do seu lado, mas chega uma hora que é você e Deus. Deus e você. Oh, que relação, oh, que momento gostoso, oh, que momento sobrenatural, oh, que momento tremendo, oh, que momento, aleluia, abençoado para a minha vida. Deus não me falou nada, mas Ele ouviu tudo. Amém? Falou, está aí nas suas mãos. Quando eu vi, eu estava acordado. Eu fiz uma viagem, voltei com um médico feio pra caramba do meu lado. Eu falei, quem é você? Não, estou esperando você acordar, eu te operei. Falei, credo, você é feio, hein? Mas, vamos lembrar um salmo que ficou o tempo todo na minha mente. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Ainda não é morte. Não antecipa a morte. Fala para a morte que ela vai deixar de ser morte na sua vida. E aí, meu amado, pode então durar a dor todo anoitecer. Gosto de um hino que diz assim, as ondas atendem o quê? Oh, as ondas atendem o quê? Sossegai. Sossegai. Está forte? Oi? Poderá vir aí? Não sei. Mas saiba de uma coisa. Eu enfrento a enfermidade na minha família dessa forma. Que tem uma voz única. E quando ele emite a sua palavra, uma palavra de ordem, acalma. Que Deus nos abençoe. Essa palavra não é minha. Essa palavra é de Deus para mim, para você. Não sei o que é que você está passando. Não sei o que você poderá passar na sua vida. Passar. Mas tem uma promessa. É isso que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pastor, ele me cura? Lógico. Se é uma pessoa que crê na cura física, no milagre, eu creio. Eu creio mesmo. A gente só não faz show disso. A gente só não manipula. A gente só não provoca algumas coisas que a gente vê por aí. Olhando para você que está nos vendo nessa hora pela internet. Ele cura.